como reaproveitar essas embalagens de mercado de isopor para fazer texturas para sua maquete. Com a ajuda do lápis 2B, desses de escrever, você vai desenhar a textura que você quer no isopor, apertando um pouquinho o lápis para ele ficar marcado e você ter a textura que você quer. Quanto mais você apertar o lápis, mais funda vai ficar a marcação. Então dá para você fazer uma textura mais funda e uma textura mais rasinha. É só não apertar tanto o lápis quando você for fazer o desenho. Para a textura de pedra, primeiro você vai fazer o desenho marcando bastante para elas ficarem saltadas. Depois vai pegar uma bolinha de papel alumínio e vai apertando em cima da textura que você já fez. O papel alumínio vai criar várias marcaçõezinhas em cima do isopor e vai dar toda a diferença no final. Depois dessa base pronta, você vai pintar toda essa textura com um tom de cinza escuro primeiro, e depois de seco você vai vir com um pincel sujo com um tom mais claro e vai passar por cima bem de levinho só para realçar os detalhes. E olha só como o papel alumínio ajuda deixando a textura com bastante detalhes. É uma coisa bem simples, mas que faz toda a diferença no final. E além da textura de pedra, também dá para fazer outros tipos de textura, como a madeira e o tijolinho, que fica muito legal. E o processo é o mesmo, você faz o desenho da textura marcando ela, e depois é só vir fazendo o processo de pintura. Bom, e é isso, espero ter ajudado. Me conta aí se você gostou de aprender. Hoje eu vou dar uma dica pra vocês de textura usando esse material que você provavelmente tem em casa. Bom, e eu tô falando do papel craft, esse material que é muito usado em diversas embalagens. Pra aplicar ele, você vai recortar em tiras, e a espessura delas vai depender do tamanho da sua maquete. A primeira aplicação é a sobreposição. Primeiro você vai passar cola na sua base e vai colar as tirinhas de baixo pra cima, uma por cima da outra, pra ficar essas linhas mais marcadas, que vai ser a textura. Uma outra forma de aplicação que você pode usar nos telhados é recortar as tirinhas com essas voltinhas, e aí é basicamente o mesmo processo. Você vai colar uma por cima da outra. Se a parede não tiver textura, você também pode cobrir com uma peça inteira, e aí é só colar normalmente. E também dá pra fazer textura de madeira com esse material. Você vai colar as tirinhas dessa forma, separando elas como se fossem as tábuas, e depois é só vir por cima fazendo riscos aleatórios pra criar a textura que normalmente tem na madeira. Como o papel já tem meio que essa cor marrom, você nem precisa pintar se você não quiser. Pode deixar natural mesmo, que já fica legal. Bom, depois das texturas prontas e a cola seca, você pode pintar a peça da cor que você preferir. E o legal desse material é que o acabamento da pintura fica muito bom, e nem precisa passar várias demãos de tinta. E por ser um papel, eu acredito que também dê pra pintar usando tinta guache. E é isso, essa foi a dica. Me conta aí o que você achou. Hoje eu vou ensinar como simular o efeito de água para sua maquete de uma forma bem simples. Bom, o primeiro passo é definir onde você vai aplicar o efeito. Nesse caso eu modelei esse potinho só para o tutorial. Depois de selecionado, você vai pintar o fundo desse rio, desse pote, desse lago, dessa piscina, com o tom de azul que você preferir para preparar a sua peça. E você pode usar tinta de tecido, tinta PVA, tinta acrílica. Nesse caso não é tão importante o modelo da tinta, porque é só para cobrir mesmo. Então é isso. E para finalizar é só preencher o objeto com cola quente. Como a cola é transparente, ela vai refletir o azul que você pintou no fundo e vai dar o efeito de água realmente. Para dar um acabamento mais legal, você pode pegar o bico da cola e ir passando em movimentos aleatórios para criar essa textura meio que de movimento e também dar o acabamento caso fique algum espacinho entre duas passadas de cola. E tá pronta a nossa água. Outro ponto muito importante é que se você usar uma cola transparente, ele vai ficar transparente, igual no primeiro potinho. E se a cola for fosca, ela vai ficar fosca, obviamente. Então é bom se atentar a isso na hora de fazer. Bom, e é isso. Me conta aí o que você achou. E me conta aí também como você faz ou fazia o efeito de água na sua maquete. Como fazer uma maquete de vulcão? Bom, para começar, você vai pegar uma garrafa, eu tô usando essa de 200 ml, e vai colar numa base. Depois você vai recortar a tira de papelão e vai colar em volta da garrafa, desse jeito que eu tô mostrando no vídeo, para criar uma estrutura de uma montanha, né, que no caso é o vulcão. Antes de fechar por completo, adiciona papel amassado na parte de dentro, que vai ficar oca. Você pode usar jornal ou papel que você tiver. Depois é só continuar fechando, e se você quiser um pouquinho mais reforçado, adiciona uma fita crepe em volta também, só para ajudar mesmo. Depois da estrutura pronta, você vai cobrir ela inteira com papel e uma misturinha de 50% água e 50% cola. Eu tô usando esse papel que vem dentro de embalagem de sapato. E você pode usar jornal, folha de caderno usada ou até mesmo papel higiênico, desde que não esteja usado. E o processo é basicamente passar a mistura de cola na base, adicionar o papel meio amassado para criar uma textura e depois vir com mais um pouquinho da mistura por cima para dar acabamento. Você também pode adicionar montinhos de papel para criar um relevo mais saltado. E depois de cobrir toda a estrutura, ela vai ficar assim, é só deixar secar. Depois de seco é hora da pintura. Você vai começar pintando todo o seu vulcão com uma tinta cinza mais escura. Eu tô usando tinta PVA porque o acabamento fica mais legal, mas acredito que dê pra usar tinta guache também, já que a estrutura é de papel. Depois da primeira camada seca, você vai passar o pincel sujo com um tom de cinza mais claro para ressaltar os detalhes. E se você quiser também pode passar um pouquinho de marrom em alguns cantinhos, mas é opcional, eu só tô fazendo mesmo porque eu acho que vai ficar legal dessa forma. Eu também finalizei a base do meu vulcão passando esse tom de azul e depois cobrindo com cola quente transparente para dar esse efeito de água. E usei pedacinhos de galho com esponja triturada em cima para fazer essas mini árvores, só para adicionar um detalhe e não ficar tão vazio assim. E agora
agora tá basicamente pronto o vulcão. Pra fumaça pré-erupção, você pode usar esse enchimento de pelúcia, é só colocar em cima, não precisa colar. Pra erupção, você vai adicionar num pote um pouco de vinagre, algumas gotas de corante e detergente, mistura bem pro corante diluir, despeja com bastante cuidado dentro do vulcão, adiciona um pouco de bicarbonato de sódio, eu usei 2 colheres, e aí é só aguardar que depois de alguns segundos a lava vai começar a sair. Eu acelerei um pouquinho o vídeo pra vocês conseguirem ver tudo. Se vocês quiserem mais vídeos assim, deixa aqui nos comentários, e me contem também se vocês gostaram de aprender como fazer essa mini planta para maquete. Bom, para começar você vai pegar um pedaço de EVA verde e vai desenhar corações, que é o formato das folhas. Eu costumo fazer 10 folhinhas de tamanhos diferentes. Depois de desenhar as folhas, você vai recortar elas com o auxílio de uma tesoura e vai fazer esse detalhe na lateral, que são 2 recortes dos 2 lados das folhas. Para fazer o caule, você vai pegar esse arame de artesanato verdinho, vai recortar vários pedacinhos de tamanhos diferentes, vai passar cola instantânea na ponta de cada um e vai colar na parte de trás de cada folha. E lembrando que essa é uma planta fictícia, tá? Não tem nenhum compromisso com a realidade. Bom, depois de montar todas as folhinhas, você vai pintar com o tom de verde da sua preferência. Eu costumo usar esse verde mais escuro, que é o verde musgo, e eu gosto bastante dele porque ele deixa com uma aparência mais natural. Enquanto as folhas vão secando, bora fazer o vaso. Você vai recortar uma tira de EVA marrom e vai unir as 2 pontas usando a cola instantânea. Depois você vai pegar uma tira de EVA mais fina e vai colar em uma das bordas para ser a parte de cima. E na parte de dentro você vai colar um rolinho de EVA para ter onde fixar a sua planta. Depois do vaso pronto, você vai fazer esse movimento com arame para as folhinhas ficarem para baixo. E aí é só colar dentro do vaso, intercalando elas, uma mais para cima, uma mais para baixo, em direções diferentes, enfim. Depois de colar todas elas, esse é o resultado. Me conta aí se você gostou de aprender a... Hoje eu vou ensinar para vocês a como fazer esse mini guarda-sol para sua maquete de praia. Bom, para começar você vai recortar um círculo de EVA do tamanho que você preferir e vai fazer esse movimento com os dedos para deixar ele meio que arredondado, como se fosse uma conchinha. Depois que você fizer isso, você vai dividir ele ao meio em várias vezes. Eu tô usando palitinho de dente para isso. É como se você fosse dividir uma pizza em vários pedaços. Bom, agora você vai fazer recortes com a tesoura até a parte de cima, mas sem separar os pedacinhos. Eles vão ficar ligados por essa parte do meio. Depois que você recortar, ele vai ficar assim, e aí você vai unir ele de volta usando a cola instantânea. E você vai se perguntar, por que eu acabei de separar essas partes e tô juntando elas de volta? Não faz sentido, né? Pra mim também não faz sentido, mas no final dá tudo certo. Depois que você unir todas as pontas, você vai recortar essa pontinha pra ele não ficar arredondado. Se você quiser deixar arredondado também, pode deixar. E pra finalizar é só colar essa parte que você acabou de fazer num pedacinho de palito de madeira. E basicamente tá pronto o guarda-sol. Se você quiser também pode fazer uma pintura, eu gosto de fazer esse tipo de pintura aí que eu tô mostrando no vídeo, mas também tem outros modelos. E é isso, esse foi o tutorial do mini guarda-sol, me conta aí o que você achou. Tutorial do patinho do vídeo anterior. Bom, para começar você vai modelar um formato de coxinha para fazer o corpo do seu patinho. Depois você vai colocar numa base e vai amassar com a ponta do dedo bem de levinho, só para tirar esse arredondado da parte de cima e de baixo. E aí você vai virar essa pontinha de trás um pouco para cima para ficar no formato certinho. Para a cabeça você vai modelar uma bolinha um pouco menor do que o corpo. Eu costumo usar massa de biscuit para fazer as peças, mas você pode usar a massa que você preferir. E aí é só colar ela no lugar. Para fazer a asa você vai achatar uma bolinha e apertar para poder criar essa pontinha como se fosse a coxinha do corpo. Fazer o bico, você vai modelar uma bolinha de massa laranja, vai achatar ela ao meio para ela ficar desse formato, e aí você vai dividir ela em 2 partes. Se você estiver fazendo mais de um patinho, você pode reaproveitar a outra parte para fazer outro bico. Agora é só colar no lugar e ir ajeitando ele para ficar no formato certinho. Bom, e para finalizar é só pintar os olhos do seu patinho. E pronto, temos um mini pato. Eu acabei me empolgando durante o tutorial e acabei fazendo uma mãe com seus filhotinhos. E é isso, me conta aí o que você achou do como fazer matinhos altos para sua maquete. Bom, e você vai precisar de corda de sisal. Essa aqui que eu tô usando é uma corda de brinquedo. Ela é bem baratinha e rende bastante. Você vai começar separando a fibra da corda. É só ir abrindo ela e separando os fios que formam a corda. E é bem facinho de fazer, ela vai soltando com bastante facilidade. Depois desse processo, você vai começar a pintura. E aí tem alguns pontos importantes a levar em conta agora. O primeiro deles é que você precisa usar tinta PVA ou acrílica fosca, porque essas não deixam os fios grudarem uns nos outros. E o matinho fica cheio e não fica tudo colado. O segundo ponto é que você precisa diluir a tinta em água, para facilitar a aplicação e também evitar que eles grudem também. Depois da pintura, você vai deixar secando no sol ou usar um secador para agilizar o processo. Você vai separar eles assim, para caso tenha ficado algum grudado. E aí, para formar as moitas, primeiro você vai recortar um pedaço e vai aplicar cola de silicone na parte de baixo. Vai dando batidinhas para a cola pegar em todos os fios. E aí é só você apoiar em uma superfície e deixar a cola secar. Para o restante dos matinhos não ficarem todos certinhos, você pode embaralhar os fios. Bom, e pronto, agora é só aplicar da maneira que você preferir. Nesse caso aqui, eu usei para fazer a casa do Shrek. Eu fui fazendo várias moitinhas menores e depois fui juntando elas em volta. E você também pode passar o pincel sujo com um tom mais claro em cima, para criar esse efeito mais natural. Bom, e esse foi o tutorial. Me conta aí se você gostou de aprender a como fazer textura de pedra para maquete.
Primeiro você vai pegar essa embalagem de ovos e vai separar ela em vários pedacinhos. Agora você vai passar cola branca numa superfície e vai colar os pedacinhos aleatoriamente, deixando um espacinho entre eles e deixa secar. Depois de seco é só pintar tudo usando um tom de cinza mais claro e nos cantinhos você passa o pincel sujo de um tom mais escuro para dar o efeito de sombra. Bom, e esse é o resultado. Me conta aí se você gostou de aprender a